Olá, boa noite. Estamos aqui hoje com mais uma live imperdível do projeto Gente Como Você. Meu nome é Paulo Moreira, sou proprietário da Core Turismo e Eventos e idealizador do projeto Gente Como Você. Nosso convidado de hoje é o psicólogo Cristiano Pinheiro. Cristiano tem 43 anos, é psicólogo clínico com especialização em psicoterapia cognitiva comportamental e formação na prevenção e combate da dependência química. Vai ser um bate-papo imperdível. Eu acho que até nosso convidado já chegou aqui. Vamos fazer o invite para ele, para a gente poder começar essa nossa live muito bacana e bem esperada. Cristiano Pinheiro. Cristiano, eu tô vendo que você tá na live aqui, mas engraçado, tá aparecendo para mim que você não... Agora foi. Legal. Primeiro estava aparecendo que você não podia participar, mas já estou enviando o convite para você. Vamos aguardar aqui a conexão com o nosso convidado de hoje. Enquanto o Instagram faz a conexão, essa semana ainda teremos na terça-feira Ana Parrilha, da executiva de contas da April Seguro Viagem. Ela me mata quando eu falo April. Falando tudo sobre seguro viagem. Na quarta-feira vamos ter a astróloga Alexandre Maia, contando todos os segredos da astrologia. Quinta-feira, a nutricionista Adriana Iglesias, falando sobre nutrição, claro, né? E na sexta-feira, Dia dos Namorados, teremos uma live musical com Randall Nogueira, direto de San Diego. Olha que legal, hein? Bem bacana. Vou tentar chamar aqui o Cristiano de novo. Eu fiz a chamada para ele, por algum motivo. Vamos lá. Não foi feito. Agora estamos aguardando. Para o pessoal que está chegando agora, hoje, no Gente Como Você, entrevistaremos Cristiano Pinheiro, psicólogo clínico com especialização em psicoterapia cognitiva comportamental e formação na prevenção e combate da dependência química. Um tema muito legal para ser abordado, ainda mais nesse período agora de pandemia. Tá me ouvindo, Vamos Paulo? lá. Estou te ouvindo, eu não estou te vendo, Cristiano. Pois é, eu não estou entendendo o que está acontecendo, porque a minha imagem só está aparecendo congelada. Eu consigo te ouvir muito bem, mas só não consigo te ver. Será se algum problema com a habilitação da câmera? Será? Como é que eu posso fazer isso? Tem alguma ideia? Você pode tentar, não sei, sair do Instagram, entrar na sua câmera para ver se ela está funcionando. Pode ser uma solução. Gente, a gente está com um problema aqui para fazer a conexão com o Instagram do Cristiano Pinheiro, nosso convidado. Ele vai tentar entrar e sair do Instagram, ou então, de repente, reiniciar o celular, o Cristiano. Pode ser que a gente consiga fazer essa conexão. Bem, você que está nos assistindo, se quiser participar do Gente Como Você, ser o nosso convidado, basta enviar por direct o seu tema, para a gente fazer uma análise, né? Lógico que temas que já foram apresentados, né, aqui no nosso programa, a gente não pensa em repetir agora nesse exato momento, mas para o futuro, sim. Então, envie um direct para a gente com o seu tema, que a gente vai analisar e entre em contato para ser nosso convidado. Além dessa semana já estar com todos os dias já confirmados, liberei ontem as lives da semana, para a semana que vem também todos os dias confirmados. Tendo disponibilidade agora só na semana do dia 22. Isso é bem legal, porque nosso programa está tendo um retorno muito bom, tá? Enquanto o Cristiano está consertando lá, está reiniciando o seu celular, lembrando das lives dessa semana, amanhã, Ana Parrilha, da April Seguros Viagens, vamos falar tudo sobre seguro viagem. Vamos ver aqui se o Cristiano já entrou. Cristiano ainda não.
Vamos lá, guardar ele. Quarta-feira, Alexandre Maia, astróloga, vamos falar sobre astrologia. Muita coisa legal, muita questão para quem ainda não entende de astrologia, acha que astrologia é só signo. Astrologia é muito mais do que isso. Quinta-feira, Adriana Iglesias, vamos falar sobre nutrição. E na sexta-feira teremos uma live no Dia dos Namorados, uma live especial com o Randall Nogueira, diretamente de San Diego. O cara manda muito no violão. Vocês vão gostar. Vamos lá, o Cristiano Pinheiro já está aqui, vamos tentar restabelecer. Cristiano, aparece para mim aqui que você não pode participar. Vou sair aqui. Cristiano Pinheiro, vamos lá. Primeiro estava não participar. Continua na tela aqui, ó. Tem o nome de todas as pessoas que estão online. E no seu nome, embaixo do Cristiano.Pinheiro 77, continua a mensagem. Não pode participar. Vamos fazer o seguinte, Cristiano. Tenta sair e entrar na live de novo, e aí você sinaliza com o convite. Porque quando você entra, você tem uma opção para me mandar um convite para entrar. Tenta fazer isso, porque eu não estou conseguindo te chamar. Dá uma mensagem aqui para mim que... Agora ele saiu. Vamos lá, vamos aguardar um pouquinho. Enquanto isso, queria deixar com muito amor, muito carinho, um beijão muito especial para o meu pai. Meu pai hoje faz 91 anos. Olha, daqui a pouco tem live com ele. A família toda reunida às 20 horas, logo após aqui o bate-papo com o Cristiano. Vamos ver se o Cristiano... Aqui, ó. Cristiano fez uma solicitação bacana. Adicionar, vamos lá. Vamos ver se agora o Cristiano... Aguardando o Cristiano Pinheiro. Pai, beijão, te amo, parabéns. Muita saúde. Estou morrendo de saudade. Cristiano, me escuta, Cristiano? Tô te ouvindo, meu amigo. Acho que a gente vai ter que tocar assim mesmo, sem imagem. Não sei o que está acontecendo, cara. Não, então, tranquilo. Podemos tocar sem imagem. Então, vamos embora. Não tem outro celular aí perto que você possa... Eu posso tentar o da Samanta. Pode ser, né? Você se loga no Instagram com o dela e tenta pelo celular dela se tiver disponível. Show. Peraí. Rapidinho. Obrigados a todos que estão desejando felicidades para o meu pai. Pois 91 anos, cara. 91 anos. Olha, bacana. Muita saúde que ele tem, muita disposição, tá? Lidando muito bem com essa quarentena, não sai de casa para nada, vai caminhar ali por dentro de casa, sobe no terraço para pegar um sol. Muito bacana mesmo. Agradeço a todos aí que estão desejando felicidade para o meu pai. O Cristiano Pinheiro estava com algum problema no celular dele, gente. Ele foi pedir o celular para a esposa e vai se logar no Instagram para a gente poder iniciar o nosso bate-papo com ele, tá? Para a galera que chegou agora, o Cristiano é psicólogo clínico com especialização em psicoterapia cognitiva comportamental e formação na prevenção e combate à dependência química. O tema de hoje é saúde mental. Vamos falar sobre a questão da ansiedade e depressão para a psicologia. Tá? Um assunto bem bacana para esse período agora de pandemia, apesar que o distanciamento social já está terminando de acordo com as autoridades do nosso governo e do nosso município, né? Não sei se isso é um fator preocupante ou se é um fator de alívio. Gente, lembrando que sempre quando a gente estiver na metade do nosso bate-papo, né, a gente dá uma pausa para as perguntas, para o convidado responder, e algumas outras perguntas que não forem sendo respondidas, se não der tempo de fazer no meio do bate-papo, a gente joga as perguntas para o final, tá? Lembrando que o Cristiano Pinheiro está com um pouquinho de dificuldade no celular dele para entrar no bate-papo. Ele está tentando, nesse momento, se logar através de outro aparelho de celular que tem na residência dele. Vamos ver aqui se ele já está disponível. O Cristiano Pinheiro já aparece aqui para mim. Não sei se é pelo celular dele ou se é pelo celular da Samanta. Vamos verificar. Opa! Agora sim.
Rapaz, era do meu problema do meu telefone mesmo, não sei o que que acontece. Porque a conexão está feita, a imagem está perfeita para mim. O áudio, se tiver, tá me ouvindo bem, a imagem está legal? Bacana, bacana. Então vamos lá, Cristiano. Acho que eu já fiz sua apresentação umas 3 vezes. Enquanto a gente desenrolava esse problema aqui de conexão, o pessoal já está cansado de saber que você é um psicólogo clínico. Pois é. Cristiano, vamos entrar dentro do nosso tema, né? Durante esse período, né, uma coisa que está muito sendo discutida é como se manter uma boa saúde mental nesse período, né? Mas não só agora, num todo, né? Como é essa questão de manter uma boa saúde mental? Bom, primeiro de tudo, obrigado pelo convite aí. Experiência bacana da gente poder bater um papo, né, sobre psicologia, saúde mental, uma coisa que hoje, particularmente, é um tema muito importante, né? Muito importante. Há pouco tempo, se a gente parar para pensar 20 anos atrás, o que é falar em saúde mental? Era uma coisa tão comum? Não. Só que a saúde mental vem com uma força muito grande, por quê? Porque é uma coisa importantíssima para o bom funcionamento da pessoa, do ser humano, né? Não é só a parte física, tem que ter o equilíbrio, tanto do mental como do físico, né? Não, com certeza, com certeza. E de saúde mental, né? A gente falando de saúde mental. Quais as doenças que podem atrapalhar a boa saúde mental de uma pessoa? É, Então, vamos lá. Para a gente entender essa coisa de saúde mental, saúde emocional, a gente tem que entender, primeiro de tudo, o que que é. Como a pessoa, como o sujeito, ele lida com as suas percepções, com as suas emoções, como ele interpreta os eventos da vida. Tudo isso pode fazer a diferença, tanto para a saúde emocional positiva, bem como para a negativa. Vamos lá, vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que tende a ter uma vida assim, pensamentos mais pessimistas, mais negativos. Qual é a chance dessa pessoa ter uma saúde mental positiva? Menor. Por quê? Porque a tendência que ela tem é interpretar de forma negativa os fatos. E não necessariamente essa interpretação é uma interpretação correta. Mas naquele momento ou numa fase que ela está passando, aquilo ali pode estar contribuindo negativamente e de repente ela não está enxergando. Diferente de uma pessoa que tem uma positividade, uma pessoa que consegue enxergar. Poxa, eu tenho dificuldade, mas vamos lá. É normal, é coisa da vida, vamos tocar o barco. Essa pessoa ela vai ter maior facilidade de lidar com a vida dela, porque ela vai entender que às vezes os problemas vão acontecer, mas eles não vão fazer ela parar de andar. Vai ser uma coisa que até é uma experiência negativa, uma experiência diferente na vida dela, né? Mas que vai também acrescentar. Ela vai entender que ela ultrapassando esse obstáculo, ela vai ter mais força interior, ela vai ter mais força, a emoção dela, a coisa como um todo. Ela vai ter um controle maior. Mas para que isso? O que é necessário para isso se ter? Autoconhecimento. A pessoa tem que ter um autoconhecimento, tem que se conhecer, se permitir se conhecer. Então, para a pessoa que é bem negativa, né, que é uma pessoa que não tem, não sei se não é questão de autoestima, acho que é questão mais de pensamento. Há como, pela psicologia, reverter essa característica dessa pessoa. Sim. Agora, o mais importante para que isso possa ocorrer é ela ter a vontade e ela reconhecer que, de repente, ela não está vivendo de uma forma saudável. Os pensamentos, a vida dela emocional podem estar atrapalhando a vida dela como um todo. Tá entendendo? Entendi, com certeza. Cristiano, são dois assuntos, né, que se falam bastante, se discute bastante, né? Ansiedade e depressão. Tem tudo a ver com saúde mental ou saúde emocional, correto? Perfeito. Ansiedade. Como a pessoa normalmente a pessoa descobre se ela tem ansiedade ou não? Acho que a questão não é só aquele friozinho na barriga, né? Tem muito mais do que isso. Como é que vocês
analisam uma pessoa, vocês orientam aquela pessoa, falam assim, olha, você está com um comportamento de ansiedade muito grande. Você está precisando dar um stop. Como é que vocês analisam isso? Como é que a pessoa pode descobrir essa questão de ansiedade nela? Bom, ansiedade, a gente, para o início da conversa, o que consiste a ansiedade? Né? Vou tentar dar uma explicação simples. Acontece um fato, você tem uma percepção daquele fato, verdadeira ou não. Hipoteticamente, você percebe que é um perigo, entre aspas. Com isso, você manda uma mensagem para o sistema nervoso, alerta, perigo, real ou não. Isso depende da percepção. Automaticamente, o teu corpo, ele recebe adrenalina, você fica agitado e tudo mais. Por quê? Porque você está interpretando a possibilidade de um perigo à vista, né? Como é que a gente identifica, né, a ansiedade na pessoa? A pessoa, às vezes, é muito rígida, a inflexibilidade, isso é um traço muito marcante numa pessoa que sofre, né? Porque, vou ser muito sincero, cara, a ansiedade é um sofrimento muito grande. E essa inflexibilidade, a tendência ao perfeccionismo, ela começa a criar um ritmo de vida que ela vive numa cobrança acentuada a todo momento e é como se ela vivesse dentro de um carro andando na quinta marcha sempre. Ela não desacelera, ela não consegue ter tranquilidade, ela acaba tendo percepções distorcidas da realidade. Por exemplo, ela é uma pessoa que tem excelentes qualidades em vários aspectos, mas às vezes ela não consegue enxergar, ela acha que, por exemplo, nunca é suficiente, entendeu? Ela se cobra bastante, ela tem tudo tem que ser over, não consegue relaxar. Mas eu acho que o traço da inflexibilidade é uma coisa muito comum. E até uma coisa que muito atrapalha a pessoa ansiosa a tentar buscar ajuda é ela não admitir, né, que ela anda dessa forma acelerada, nervosa, tensa, querendo resolver em 24 horas ou 72 horas, entendeu? Entendi. E a ansiedade, né? Quais as reações que ela causa nessa pessoa, né? Você estava falando aí, é tudo muito agitado e às vezes ela quer tudo para si, ela quer tudo para aquela hora. Ela justamente o que pode trazer isso de ruim para essa pessoa, além desse fator que você falou? Tem muitos vícios como alcoolismo, tabagismo ligados à ansiedade? Pode, sim, perfeitamente. Por quê? Uma pessoa ansiosa que tem o tabagismo na vida, ela fuma muito mais, né? O álcool, ele pode entrar muitas vezes, Paulo, como uma espécie de automedicação, entendeu? A pessoa busca no álcool até um alívio momentâneo, mas busca no álcool, às vezes, o alívio para se tranquilizar e tudo mais. E isso, às vezes, pode lá na frente também vir a se tornar um problema. O álcool, o excesso do tabaco, a automedicação mesmo. Por exemplo, você vê milhões de casos de pessoas que hoje eu acordei, estava muito agitado, aí, enfim, tomei um Rivotrilzinho. Mas quem receitou esse Rivotril? Da onde vem esse Rivotril? E baseado em que ela acha, já que ela não é médica, que ela pode tomar um Rivotril, entendeu? Então a pessoa acaba se cercando de ferramentas, muitas vezes, que vão trazer um prejuízo para ela lá na frente maior ainda. Entendi. O automedicamento realmente é muito perigoso, né? E a gente falou aqui de as reações, né? E quais são os tipos de ansiedade, né? Eu acho que fobia está ligado com ansiedade, não? Sem dúvida, sem dúvida. Você tem os níveis de ansiedade de acordo com a intensidade. Você pode ter episódios de ansiedade leve, moderada, severa. Você tem os transtornos propriamente ditos, como você falou. Você tem a fobia, que fobia pode ser específica de uma coisa, de uma situação, ou
fobias generalizadas, né? Por exemplo, pessoas que têm medo de entrar no elevador. É uma fobia específica. Agora, tem pessoas que, por exemplo, têm fobias, por exemplo, de elevador, de espaço fechado, de várias situações. Elas não vão ao shopping porque elas se sentem acuadas, entendeu? E tem também hoje mais que conhecido o transtorno de pânico, né? Que é uma ansiedade muito direcionada à questão de doença. O sujeito percebe, por exemplo, que pode estar tendo você com ansiedade, você pode ter um aumento da velocidade de batimento cardíaco, a sudorese, às vezes você está mais trêmulo. Isso, normalmente, você estou mais agitado e tudo mais. Mas para quem está vivendo a situação do pânico, ela vai entender, opa, meu batimento está acelerado, posso ter um infarto. Caramba, que dor de cabeça é essa? Estou achando que eu estou com tumor na cabeça. Entendeu? É voltado para isso. E você vê, é uma percepção completamente disfuncional, mas ela está num momento de vulnerabilidade tão significativo que esse sintoma já é percebido como algo realmente muito grande e que ela pode estar, por exemplo, morrendo. Caramba, vou morrer. E essas Porque fobias... Entra muito naquela explicação que eu falei da questão fisiológica. Como é que você vai reagir, teoricamente, a esse perigo se você estiver em repouso? Não, o teu corpo te protege. Ele vai fazer com que você esteja pronto para reagir a esse perigo. Mas só que com isso, você vai ter realmente os tremores nas mãos, a sudorese, eventualmente a dor de cabeça, uma coisa que é muito comum, a hiperventilação. E aí, esses sintomas são interpretados de forma negativa, entendeu? E aí pode vir a aparecer uma questão de pânico, né? Um episódio, ou realmente a pessoa com sucessivos ataques de pânico, levando ao desenvolvimento da crise de pânico propriamente dita, né? Transtorno do pânico. Entendi. E essa, por exemplo, uma das fobias, a claustrofobia, né? Nesse período de pandemia, causou com que muita gente saísse de casa por não aguentar ficar trancado, juntar a ansiedade com a fobia e... Então, Paulo, se a gente pensar em ansiedade, ainda mais num momento como esse difícil que a gente está vivendo, no momento da pandemia, em que é necessário a gente manter o isolamento, ficar dentro de casa, essa coisa toda, sair para o estritamente necessário. Imagina uma pessoa que já tem uma ansiedade normal nesse tipo de condição. Isso hiperdimensiona e realmente as pessoas estão sofrendo muito mais em função dessa pandemia pelo fato de não poderem estar saindo e tudo mais. Uma pessoa ansiosa, ela assim, caramba, eu não posso sair. Não, mas eu tenho que sair. Ela começa, e aí ela começa a aumentar o mal-estar dela de uma forma que quando ela vai ver, eu estou passando mal e tudo mais. Assim, é muito complicado, mas ao mesmo tempo a gente tem que tentar, né, entender que é um momento, né? O momento diz o que eu posso fazer? Eu tenho tanta preocupação com a minha saúde, então a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte: eu não posso me expor. Eu não posso me expor, eu não posso expor a minha família. E se eu sair de casa, que é minha vontade, que eu acho que é a vontade de todos nós, nesse momento é o momento de se colocar em risco. Né? Então, assim, de tentar entender que é uma coisa que vai passar, a gente tem que fazer um trabalho mental em cima disso. Nas nossas percepções, não vai dar certo. Não vai dar certo. É um momento difícil, é um momento que vai passar, mas a gente tem que ser um dia de cada vez. Não adianta a gente criar uma expectativa, sair e se colocar em risco, né? E criar próprias expectativas que não vão se cumprir, que vão levar o quê? Uma frustração maior, e a frustração aumenta a ansiedade, inevitavelmente. Não, com certeza, com certeza. Chegamos nesse ponto, acredito eu que você esteja continuando o seu trabalho como psicólogo através de teleatendimentos, né? Através de lives, que nem a gente está fazendo, só que privados, né? E como é que você tem feito? Que tipos de tratamento você está
não chega a ser crise de tratamento, mas qual é a forma que você está lidando com seus pacientes, né? Conduzindo seus pacientes nesse momento de teleconsulta, né? Teletransmitida, né? Como é que você está fazendo isso? Tá funcionando essa questão ou não? Ou está mais complicado lidar com os pacientes? Então, hoje, atualidade, a psicoterapia online virou uma modalidade, né? Antes já estava sendo utilizada, claro, e agora ele está sendo mais utilizado em função do momento. Uma informação muito clara, né? Está sendo permitido que nós possamos atender online neste momento. Porém, para você fazer o trabalho online, como um todo, no seu trabalho de psicologia, é necessário que você tenha uma certificação especial do CRP, entendeu? Neste momento está sendo permitido, mas para você trabalhar com essa modalidade, é necessário que você, junto ao CRP, se informe você tem que ter uma certificação especial, entendeu? Entendi. Porque muitas vezes você não consegue observar, não sei, a reação do paciente como é frente a frente, né? Eu acho que sim, vamos lá. Eu acho que é uma modalidade para um momento muito importante, sim, porque a gente tem como ajudar. Não é a mesma coisa de você estar no ambiente com o paciente, interagindo com ele, mas é uma forma de interação positiva também. Não, lógico. Hoje, né? Por exemplo, tiveram pacientes que não quiseram esse tipo de abordagem. Eles preferiram esperar passar a pandemia, por exemplo, para continuar quando realmente pudéssemos tocar o barco no consultório, né? Tem outros que já se beneficiam. Tem colegas meus também que têm se beneficiado na prática da terapia online. É uma prática boa? Eu acho interessante, sim. Eu sempre válido qualquer tipo de ferramenta que a gente possa trazer algum tipo de ajuda para a pessoa, eu acho válida. Mas, sem dúvida nenhuma, eu, como profissional, eu prefiro o atendimento presencial. Agora, essa interrupção desses pacientes seus que escolheram interromper para só depois da pós-pandemia, isso acaba atrapalhando no tratamento deles. Não é a melhor conduta, né? Porque, vamos dizer assim, a gente, durante a psicoterapia, a gente vai trabalhando e tendo uma evolução. Se a gente tem uma interrupção abrupta, né? Isso pode atrapalhar, sim, né? Por exemplo, a pessoa está tratando ansiedade, depressão, ela começa a melhorar e de repente, pum, vai ter que parar. Isso pode trazer, sim, uma perda para o tratamento, sem dúvida. E aí, quando fizer a retomada, talvez tenha que voltar um pouco mais a questão lá para trás, né? Para a gente poder reconstruir o trabalho, né? Entendi. E, Cristiano, uma pessoa que sofre de ansiedade, né? Que é muito ansiosa, essa ansiedade pode levá-la a uma depressão ou não? A ansiedade é diferente, são caminhos diferentes. A pessoa tem gente que tem depressão e não é ansiosa, não significa. Mas normalmente pessoas que sofrem de ansiedade, é mais fácil delas terem depressão? Acredito que sim. Eu acredito que sim, porque, como a gente falou, ansiedade, o estado ansioso gera um cansaço emocional, gera um sofrimento muito grande que muitas vezes pode desencadear a depressão. A depressão, você tem sintomas de ansiedade. E na ansiedade, você pode ter a tristeza, né, a desesperança, que pode levar, sim, o sujeito ao desenvolvimento da depressão. Você tem diagnósticos conhecidos, por exemplo, transtorno misto de ansiedade e depressão. Você tem uma depressão com características mais ansiosas, entendeu? Isso tudo, às vezes, até se mistura um pouco. E, por exemplo, tem medicações que são próprias, por exemplo, para depressão, mas que são muito bacanas quando utilizadas em pacientes ansiosos.
Entendeu? Eu acho que a ansiedade e a depressão, elas andam ali bem juntinho. Entendi. Agora, a facilidade da pessoa ansiosa poder desenvolver uma depressão, eu acho uma coisa extremamente pertinente. Até maior do que uma que não tem ansiedade. O risco dela ficar deprimida é maior do que quem não possui, não tem qualquer sintoma de ansiedade. Normalmente tem uma porcentagem maior. Cara, deu uma trava aqui. Só repete, por favor. Não é essa questão, justamente. A pessoa que sofre de ansiedade, ela tem uma tendência maior de ter depressão do que quem não possui ansiedade. Eu acredito que sim, porque se a gente para pensar, o paciente ansioso e o paciente deprimido, ele tem uma característica muito peculiar que aproxima, que é muitas vezes a questão da negatividade, né? O pessimismo. Isso aí é um prato cheio para a pessoa embarcar numa depressão. Cristiano, o Paulo um pouco mais para trás aí das perguntas aqui, ele fez um comentário que ele acredita que a internet em excesso potencializa a ansiedade. Você concorda? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Na verdade, essa coisa hoje também é um problema, né? Desculpa que deu um problema. Esse excesso de uso de tecnologia também gera um desgaste emocional na pessoa. Isso aí é uma coisa que também, às vezes, ainda não se é levado tão a sério, né? Mas é uma coisa que... Por que acontece? A pessoa com Facebook, Instagram, muitas vezes ela não percebe que ela acaba dependente desse tipo de ferramenta. E isso pode, às vezes, aumentar assim, uma ansiedade e tudo mais, e até mesmo para depressão, Paulo. Que se você pensar o excesso, você viver a tua vida dentro de uma rede social apenas, porra, isso é um sinal de que algo, de repente, não tá funcionando tão corretamente contigo, não está funcionando bem. Será que isso já não pode ser um indicativo de uma depressão? Ou seja, a pessoa está se isolando da vida real para a vida virtual. Isso é uma esse coisa tema que a gente... Esse tema é que a gente vai abordar agora sobre depressão, mas antes disso eu queria avisar para todos que estão nos assistindo que essa live com Cristiano Pinheiro vai estar disponível em nossas redes sociais, vai estar disponível no IGTV, no Instagram e no nosso canal do YouTube, tá? Essa semana, as lives dessa semana já estão confirmadas e garantidas. Na outra semana também, a semana toda já está fechada de lives. Essa semana, amanhã, a gente tem Ana Parrilha, da April Seguro Viagens. Vamos falar tudo sobre seguro viagens para os viajantes e para os agentes de viagem. Quarta-feira, teremos Alexandre Maia falando de astrologia. Quinta-feira, Adriana Iglesias falando sobre nutrição. E na sexta-feira, Dia dos Namorados, excepcionalmente às 20 horas, vamos receber Randall Nogueira, direto de San Diego, falando sobre a vida dele. E muita música rolando, porque o cara manda muito na música, tá, galera? Lembrando que eu sou Paulo Moreira, dono da Core Turismo e Eventos. Quando voltarmos a viajar, não se esqueçam de entrar em contato. E idealizador do projeto Gente Como Você, trazendo muita informação para todos os dias. Cristiano, então a ansiedade ela pode levar a pessoa a uma depressão. E como a psicologia consegue diagnosticar a depressão? Quando recebe um paciente, você olha e fala assim, pô, cara, esse cara tá com princípio ou tá com depressão. Como é que você diferencia isso da ansiedade? Fazer só um parâmetro que eu acho que é uma coisa muito importante. Você sabe que até hoje, nos tempos atuais, existe uma grande distorção do que realmente é a depressão. Muita gente encara a depressão como corpo mole, vagabundagem, e não enxerga muitas vezes que a depressão é uma doença muito grave mesmo, né? Como se identifica? Primeiro de tudo, é uma doença do humor, é um transtorno do humor a depressão. É comum que você veja um paciente com alterações frequentes de humor, né?
Irritabilidade, muito comum, às vezes. Porque é muito comum também a gente falar em depressão, mas só tristeza. Não. Às vezes a irritabilidade em excesso pode ser um sinal de depressão. Mas claro, tristeza, falta de esperança, autoestima e autoconfiança lá embaixo. Ela não consegue perceber as coisas boas que ela tem, os pontos fortes. Ela acha que, vamos lá, um evento negativo pode ter levado a ela à depressão? Sim. Mas tudo volta àquela questão da interpretação, né, da percepção. O deprimido, ele vai olhar um dia de sol, caramba, sol lindo. Ele vai olhar aquilo, pô, preto e branco. É como se ele não visse a cor. Ele perde. Em algum momento, né, alguns fatos, alguns eventos levam a pessoa a perder a esperança. E assim, em alguns casos até mais graves, a vontade de viver. Isso é uma coisa muito triste, muito triste. Você vê assim, no paciente, quando ele chega para pedir ajuda, você vê assim, a postura dele, que ele físico, a fala dele, é uma coisa muito perceptiva, né? Tanto essa parte do sintoma, bem como a parte... Você tem que enxergar também a questão da postura, né? O corpo, aquela coisa do corpo fala. O deprimido, ele vai, o pescoço para baixo, cabeça baixa. E aí, tá tudo bem? Estamos indo, né? Mas então, é uma coisa muito séria. E assim, tem estágios. Às vezes a coisa pode começar de uma depressão leve, né? É uma distimia, né? Assim, meio, você acorda assim, pô, caramba, sem vontade de levantar, sem esperança, até que a coisa chegue num ponto tão grande que a pessoa não queira sair da cama, não queira... Enfim, ela perdeu totalmente a vontade de viver. Perdemos o sinal aqui com o Cristiano. Vamos aguardar o sinal restabelecer. Voltou, Cristiano. Oi. Oi, tinha perdido o seu sinal aqui e voltou agora. Voltou. É uma coisa que as pessoas, não sei se tem a ver, né? Uma coisa que eu fico pensando. A questão da carência, né? Aquelas pessoas que são mais carentes da atenção dos outros, né? Que se sente incomodado quando está num grupo de amigos e a atenção não está voltada para ela. Isso tem a ver com a depressão ou com a ansiedade? Ou os dois? Pode ser um, como pode ser o outro, como pode ser nenhum dos três. Entendeu? Agora, quando a gente fala numa pessoa carente, numa pessoa, às vezes, muito solitária, isso é uma característica que pode também contribuir, assim, negativamente para um surgimento de uma depressão. Porque muitas vezes, né, a pessoa cria assim, como fosse uma necessidade, uma dependência, né, emocional nos outros, em que ela sozinha não se basta. E assim, é importante, todos nós, é importante a gente estar com outras pessoas, conviver, família, amigos e tudo mais, mas também é importante a gente estar sozinho. E muitas vezes essa pessoa ela não consegue viver sozinha, ela tem que ter sempre alguém ao lado dela, né? Só para não sei se cortou um pouco, quando a gente estava falando da depressão, a tristeza é um dos sintomas mais conhecidos, né? A falta de esperança, né? Mas isso também a gente tem que levar em conta, por exemplo, a parte física. É muito comum uma pessoa com depressão ter uma alteração do sono muito grande. Insônia, pode ter alteração de apetite, ou ela ter um aumento na ingestão de alimentos, ou então a redução mesmo com isso ter a perda de peso, né? E tudo mais. É uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado e às vezes, isso talvez seja uma coisa mais séria. Às vezes está do nosso lado um amigo, um parente, nosso lado, e a gente às vezes pode não perceber que a pessoa não está bem. Isso é muito sério também. É isso que eu acredito que seja um dos maiores problemas da depressão. Você me corrige se eu estiver errado,
mas a pessoa querer assumir ou descobrir que tem a doença, né? Vamos lá. Isso é uma coisa muito interessante. Se a gente parar para pensar, quem gosta de admitir, quem tem muita facilidade de admitir que de repente possa não estar no momento positivo da vida, que possa estar passando por algum problema ou que possa realmente estar precisando de ajuda. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Não, facilidade de chegar a pedir ajuda. Acontece. Vem a tal da negação. Rapaz, e quando vem a negação, ela só vem para atrapalhar. Por quê? Porque é uma forma que você de defesa, né? Né? Sua conexão deu um... Vamos aguardar aqui. Voltou. Calma aí, Cristiano. Repete um pouquinho que sua conexão deu uma pausa aqui. Ainda tá ruim. Não sei se foram para todos ou só para mim. Tá sem conexão, Cristiano. Vamos aguardar um pouquinho. O Cristiano está falando nesse momento sobre a depressão. Agora melhorou. Então, o que eu estava falando é o seguinte, a respeito da negação, Paulo. A negação é muito complicado, né? Porque a dificuldade envolve muita coisa, envolve orgulho, envolve vaidade. Pô, você admitir que você está com um problema, não é coisa fácil. Mas só que você negar o problema, a coisa só vai piorar. Claro que ninguém gosta de falar, porra, tô numa fase difícil, caramba, eu tô sofrendo. Pô, não não tem nada, sai pra lá. As pessoas tentam fazer isso. O que acontece? A negação só serve para atrapalhar ainda mais. Porque, teoricamente, ela acha que ela entende, né, de uma forma inconsciente que a negação é uma proteção, mas não é. Aí ela se blinda. Isso não vai resolver, porque o que acontece? Quanto mais o tempo passa, mais a coisa fica séria, mais se intensifica os sintomas e o transtorno como um todo, né? Isso é muito preocupante, Cristiano. Já vi pessoas conhecidas em que a gente chega para a pessoa e fala: cara, pô, tu não tá legal, cara. É notável que você não tá bem. Procura uma ajuda. E a pessoa, cara? Não, pô, eu tô tranquilo, eu tô legal, cara. Eu tô passando uma fase ruim, mas nada que me modifique, ou que me deprima, ou que me deixe com uma baixa autoestima. Isso é bem complicado, porque se nós que não somos profissionais a gente percebe, eu imagino você, um psicólogo, ou um médico que consiga entende sobre o assunto e vê um colega e a pessoa não consegue assumir que está com o início dessa doença, pelo menos, né? E as primeiras reações do transtorno de depressão, quais seriam? Tristeza, isolamento, alimentação, e chega até o ponto de suicídio, né? Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Então, vamos lá. É muito, como eu falei, né? A questão da depressão, você associa muito de cara tristeza, né? Porque é uma coisa que a pessoa realmente fica mais... É como se ela ficasse mais sensível. É uma tristeza, é uma coisa que vem de dentro, como se algo não tivesse bom. E aí o humor, às vezes a irritabilidade da pessoa, a pessoa fala alguma coisa, a pessoa vem com 3 pedras na mão. Não, mas você não está bem. Eu estou bem sim, eu estou ótimo. Caramba. Projeção. A gente falou da negação, mas a projeção é uma coisa muito importante também. A pessoa, às vezes, não, eu não tenho nada não, problema, eu estou assim porque vocês não facilitam a minha vida. A tendência de sempre de tirar o problema dela para botar em terceiros, né? Isso também é uma coisa muito comum, é outro tipo de defesa muito acentuada. Mas, assim, em termos, voltando para a questão dos sintomas. Tristeza, desesperança, irritabilidade, ansiedade, alterações do apetite, alterações do sono. Isso tudo, você não pode chegar e para você fazer um diagnóstico preciso de depressão, você tem que ter pelo menos uma coletânea de sintomas que preencham o diagnóstico, né?
Ah, a pessoa está, de repente, numa fase mais triste. A tristeza só pode ser considerada uma depressão? Não somente a tristeza. A tristeza é um sintoma. A depressão são vários sintomas que, para o diagnóstico ser feito, tem que preencher. Por exemplo, ela tem que apresentar de mais 3, 4, 5 sintomas que realmente configurem que ela está com depressão. Normalmente, você, quando recebe um paciente assim, com a depressão moderada, você vê um paciente que está com uma dificuldade muito grande, ela fala que não consegue dormir, né? A tristeza pode ser uma coisa que seja muito evidente, né? O que mais? Às vezes a ansiedade pode ser mais preponderante ou não, mas a questão do humor, da variação do humor, né? Isso aí é uma coisa que a pessoa não consegue fugir. Entendeu? E ela não consegue lidar com essas questões. E aí, Paulo, o que é bastante essa história toda é o seguinte: a negação e pedir ajuda. Como as pessoas têm dificuldade em pedir ajuda? E às vezes, quando elas vão ver, a coisa já está muito séria. Você falou do suicídio. Sim, o suicídio é uma coisa que na depressão... É o extremo, né? É uma É situação o extremo da depressão. É uma situação em que o desespero, o mal-estar chega numa intensidade que a pessoa não consegue mais. Ela busca o suicídio como uma resposta, mas às vezes ela não soube pedir ajuda, às vezes as pessoas ao lado dela não conseguiram perceber a gravidade da coisa, porque ela mesma, a própria pessoa, às vezes ela não tem a consciência. Deu uma pausa aí, Cristiano. Opa. Voltou? Tá dando uma interferência, só um minutinho. Ainda não. Travou seu vídeo aqui, seu áudio também travou. Vamos já aguardar aqui Beleza, agora melhorou. Cristiano, assim, eu verifico o grau que é a depressão muito pela depressão pós-parto, né? Um momento, acho que é o momento mais feliz de uma mulher e ela acaba tendo a doença após ela receber, né? Sabe, um ser humano de dentro dela, né? E tem muitos casos muito tristes, porque apesar do amor que ela tem pelo filho que ela acaba de nascer, ela acaba recusando. Então, assim, daí você pode ter uma ideia do quanto de ruim é ter depressão, né? É assim, é muito, muito, muito difícil ter depressão. Estava com uma pergunta aqui, o Marcelo perguntou alguma coisa sobre questão de bipolaridade. Bipolaridade tem a ver com depressão e ansiedade? Eu não sei se você está me escutando, que seu vídeo está... Tá travando, Cristiano. Não estou te ouvindo. Alô? Voltou. Cristiano? Voltou. Parou. Alô? Cristiano, a conexão aí voltou agora, deu uma melhorada. Você tá me escutando ou não? Foi. Agora foi. Deu uma melhorada, mas está com um lagzinho aí na sua voz. Tô. Voltou? Foi? Aguardar um pouquinho aqui, restabelecer a conexão com o Cristiano. Tá dando umas pausas aqui. Hora eu escuto, hora não escuto, hora a imagem trava, hora ela solta. Vê se agora foi. Melhorou um pouquinho. Agora acho que melhorou, deu uma estabilizada.
Uma coisa que, gente, olha só, quem que tiver alguma dúvida, se não der tempo para responder a todas as perguntas que estão sendo feitas por vocês, basta enviar um direct para o Cristiano, tá, gente? O tempo é curto, a gente está com um pouquinho de problema de conexão. Então, assim, as perguntas que não forem respondidas pelo Cristiano, por favor, envie um direct para ele, que ele vai responder com todo prazer para vocês todos, tá? Cristiano, é uma coisa que eu estava aqui. Para o tratamento da depressão, é muito importante que a família acompanhe isso, não? Você costuma conversar, chamar os familiares? Você está com um caso de depressão e, às vezes, de um rapaz, você chama o pai e a mãe, ou você chama o irmão. Olha só, preciso fazer uma consulta só com eles, para eles entenderem o que está acontecendo, porque acho que as pessoas que vivem com essa pessoa deprimida em casa, elas têm um papel muito importante no tratamento dela. Correto? Não, a família contribui sim, com certeza. O que acontece? Quando a gente precisa conversar com o familiar, é claro que eu sempre, por exemplo, eu pergunto ao paciente sempre, olha, você vê algum inconveniente de eu conversar com algum familiar seu, que eu acho que seria importante para acrescentar? E assim, é importante ter esse retorno do próprio paciente também porque é uma questão de ética, né? Eu tenho, para preservar, né, a história dele, a coisa toda, o vínculo terapêutico, é importante que eu primeiro fale com ele, que você permite que eu possa atender. Normalmente não tem uma negação quanto a isso, não. Por quê? Porque é importante, sim, que a família tenha consciência do que é uma depressão, de como pode se lidar com a depressão, né? E muitas vezes, na grande maioria das vezes, a família desconhece totalmente a depressão e volta de novo a nossa querida amiga, negação. Infelizmente, às vezes, a família tende a negar o problema. Muito triste. Isso, às vezes, é uma coisa que complica bastante, né? Porque, às vezes, não facilita o tratamento. Porque é aquela coisa, volta aquela questão. A pessoa, poxa, eu tô com uma pessoa doente na família, caramba, o que os outros vão pensar e tudo mais, e, pô, não, então não é bem assim, não é bem um problema, não, é uma fase, tudo mais. Mas não, a questão é a seguinte, qualquer tipo de transtorno emocional, saúde, ansiedade, depressão, a necessidade da conscientização e do diálogo. Essa é a forma da gente poder ajudar alguém. Família, amigos, conscientização e você verbalizar. E você mostrar para a pessoa, quem está sofrendo a depressão ou a ansiedade, que ela entenda que ela pode pedir ajuda, que ela não vai ser uma pessoa pior ou mais fraca pedindo ajuda, não. Pelo contrário, eu sempre falo para meus pacientes, pedir ajuda é maturidade. Você entender que você, naquele momento, não está conseguindo sozinho um problema e você está precisando de ajuda, este é o caminho. Porque negar, projetar, buscar a justificativa, você só vai piorar a situação, né? Como também eu recebo depressão no consultório e que ele começa esse tratamento, ele melhora um pouco. Opa, Cristiano, tô bem, não vou voltar mais não. Poxa, mas não é assim. Tem um tempo. Não. Ele se autolibera, né? E aí o que acontece? Às vezes volta e volta pior. Porque é normal você experimentar no início do tratamento. Sim, sim. Parou aí, Cristiano. Tá. Ele se desliga do tratamento. Né? Isso é uma... Deu uma travada. Vamos aguardar aí restabelecer o sinal do Cristiano. Voltou? Voltou, Cristiano? Um minutinho, gente, enquanto a gente restabelece a conexão aqui com o Cristiano.
O Marcelo perguntando, será se a gente pode fazer uma outra live com ele? Seria bem interessante, Marcelo. O assunto ansiedade e depressão, olha, vai aparecendo várias questões aqui enquanto a gente está batendo esse papo, só que infelizmente o tempo é curto, o Instagram só nos permite 1 hora de bate-papo. Acho que voltou. Você está me escutando, Cristiano? Deixa eu te perguntar, Paulo, se você quiser qualquer coisa, depois começar uma outra live, esticar um pouquinho mais o tempo aí, por mim não teria problema. O problema é que eu tenho que gravar, aí quando para, eu faço a gravação, vai pro IGTV, eu tenho que colocar a capa no teu vídeo, eu gasto um tempinho. E hoje, como é aniversário do meu pai, ainda tem uma live com ele daqui a pouco. Cristiano, antes da sua mensagem final, para todo mundo que nos assiste, uma curiosidade que eu vejo algumas pessoas fazendo quando elas não estão bem consigo mesmo, entendeu? É reformar, mudar o estilo de vida. A pessoa, às vezes, ela tem uma visão de trabalho, uma visão financeira, e de repente ela larga a cidade, vai para o campo, ela larga aquele trabalho, aquela rotina violenta e procura uma coisa mais tranquila, né? Essa mudança, né, normalmente ela ajuda nesse processo, ou a pessoa, se ela não fizer um tratamento, independente dela mudar o ambiente de vida dela, ela vai continuar doente? Então, vamos lá. Uma coisa que é bacana, você tocou num ponto que eu acho muito importante. O que é a depressão e a ansiedade? Fazendo um resumo rápido. A depressão e a ansiedade é uma doença que mostra que existe algum tipo aproveitando, de é fisiológica, né, a depressão? Sim. Tanto físico como emocional. O mental e o físico, né? Não tem jeito. Uma caminha junto com o outro. Fisiológico no sentido que a depressão, ela mexe com a questão dos neurotransmissores, né? Bacana. Diminuição da serotonina, da dopamina, né? Neurotransmissores esses que ajudam uma pessoa a se manter bem. Entendi, mas aí, desculpa ter te interrompido. Essa questão da mudança, ela seria um complemento. Então, cara, a questão da reestruturação, ela é essencial. Porque se você chegou a um momento que você percebeu que algo não está legal na sua vida, você tem que fazer algum tipo de mudança, né? Como é que a gente trabalha? Por exemplo, como é que eu trabalho meu paciente no consultório com a terapia cognitivo-comportamental? A gente trabalha em cima das percepções e interpretações que ele tem da vida, das situações, família, amigo, tudo. E a gente tem que trabalhar com ele e identificar aonde está, o que pode estar favorecendo a essa pessoa não estar bem com ela mesma. A forma como ela está enxergando os fatos. Será que ela está enxergando os fatos de uma forma funcional ou disfuncional? Se está disfuncional, então vamos tentar trabalhar ali. Pensamento ou emoção. Cristiano, o pensamento... Tá picotando aqui, só que o reloginho já apontou para mim 1 minuto e 10 para acabar a nossa live, tá? Só vou deixar o aviso que as nossas lives vão todas as semanas às 18 horas, exceto sexta-feira às 20 horas. Agradecer de coração, Cristiano, por estar participando da live aqui com a gente, cara. Teria mais assunto, de repente a gente remarca aí um pouco mais para frente aí um novo bate-papo. E gostaria que avisar a todos que a live vai estar nas nossas redes sociais. E só a mensagem de encerramento. Você tem 40 segundos, Cristiano. Vamos lá. Isso se a... Pedir ajuda. Vamos entender. Pedir ajuda, o caminho. A gente tendo a humildade de reconhecer que a gente está num momento mais difícil, a gente vai ganhar. A gente não vai perder. A gente não é menor que ninguém, nem pior do que ninguém. Pelo contrário, a gente vai ter o quê? Isso é uma coisa assertiva. Eu vou identificar minha dificuldade